Com você, amém? Vamos falar todos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo Ney. O Ney é um grande amigo para mim e para o Marlon, né? Estou falando em nome do Marlon. É um privilégio ter a amizade dele. Eu até separei uma foto ali, né? Antes de nós começarmos o GC oficial da Lagoinha, nós fizemos lá em casa uma reunião de oração. E nessa reunião estava o Ney, o pastor Ivan, e nós chamamos eles para ouvi-los, né? Como uma maneira de honrar a unção de Deus sobre a vida deles. Então eu sou muito grata pela vida do Ney, pela obediência dele. Fala assim comigo: tudo que hoje é algo grande começou com a obediência de um homem. E hoje nós temos a Jocum Sertão como uma referência aqui no estado do Ceará, por causa da obediência do Ney. Então eu poderia ficar aqui falando sobre o quanto ele é um homem de Deus, o quanto nós somos gratos pela vida dele, mas eu vou deixar ele falar. E assim como você declarou que essa é a sua Bíblia, que você recebe a palavra de Deus nessa noite, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por ele e abençoar a vida dele. E que o Senhor possa falar com vocês através do Espírito Santo, amém? Senhor, nessa noite nós te louvamos pela vida do Ney, pela Carla, pelas crianças, meu Pai, pelo Lucas. E eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa usá-lo com poder e com graça, meu Pai. Nós entregamos a autoridade desse altar para ele nessa noite. E que o teu Espírito Santo possa falar através da vida dele, Senhor. Que cada pessoa possa sair daqui com uma semente, meu Pai. Uma semente assim como o Senhor plantou na vida dele há tanto tempo atrás. Que nós possamos sair daqui edificados pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu te glorifico pela vida do Ney, da família dele aqui nessa região, no nome santo de Jesus, amém. Amém, Ney? Deixa eu pegar um microfone aqui para você. Esse aqui mesmo? Podem sentar, meus irmãos. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Me sinto muito honrado pelo convite do Marlon para compartilhar a palavra do Senhor. E, como foi mencionado aqui, há 2 anos atrás, numa reunião, eu fui convidado para trazer uma palavra, e uma coisa que veio à minha mente nessa noite, vendo esse grupo aqui, é que não tem solo duro que Deus não possa intervir e transformar. Não existe solo duro, não existe nada impossível para Deus. E eu gosto muito de pensar que Deus é um Deus que ao longo da história usa parceiros e parceiras. Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha sempre com gente. E Deus sempre busca gente que queira se alinhar com Ele, inclinar o coração para Ele e andar em obediência. E quando nós vemos Deus encontrar essas pessoas, as coisas acontecem mesmo, gente. Porque não há barreiras, não há nenhuma barreira que Deus não possa transpor e Deus não possa nos inspirar e nos impulsionar também a transpor. E é muito legal ver que o trabalho que tem sido desenvolvido nesses 2 anos tem produzido frutos. Mostra que o solo é bom, né? Mostra que a semente é boa, mostra que o Espírito Santo tem regado e os frutos têm surgido. Glória a Deus por isso. Parabéns à igreja da Lagoinha aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Que Deus abençoe a todos vocês. É um grande prazer, como eu já disse. Deixa eu falar um pouquinho rápido de mim.
eu sou missionário da Jucum há quase 31 anos. Mês que vem eu completo 31 anos que eu estou na Jucum. 24 anos aqui na região do Cariri. Só uma correção, eu não lidero mais a base, eu passei o bastão, né? No Reino de Deus não é bastão, é a tocha, né? Eu passei a tocha, e estou buscando de Deus e esperando em Deus por uma direção nova para a vida. No Reino de Deus não tem aposentadoria, a gente tem que ser fiel até a morte, não é? Então, enquanto eu tiver força, vida, vigor, eu quero dedicá-la ao Senhor, para trazer o reino dele. Não tem coisa que me satisfaz mais. Eu sou casado com Carla, nós temos um filho chamado Lucas, eu tenho outros 3 filhos adultos, e vamos para frente, que Deus nos abençoe nessa noite. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Amém? Assim está escrito na palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Amém? Santo Deus, bendito Pai, nós estamos diante da Tua face. Nós estamos nesse lugar dedicado à Tua honra e à Tua glória. Nós, Teu povo, nos reunimos aqui nessa noite, Senhor, e nós esperamos em Ti. Nós esperamos pela revelação da Tua palavra. Senhor, eu invoco o Teu nome juntamente com os meus irmãos e peço que nessa noite o Teu Espírito Santo possa nos instruir, nos ministrar. O Espírito do Senhor possa abrir o nosso entendimento, trazer clareza para nós a respeito da Tua palavra, Senhor. Nos lidera nesse tempo, abre o nosso entendimento, no nome poderoso de Jesus. Amém. É interessante nós observarmos que eu sei que vocês estão na casa de vocês, eu estou na casa de vocês. É chato a gente pedir que mude alguma coisa na casa de vocês, mas tem que baixar o som um pouquinho, porque eu me desconcentro. Se puder, eu agradeço bastante. O som. Vamos lá. Se nós observarmos, o início do livro de Atos é praticamente a mesma coisa que Lucas utiliza para iniciar o escrito do Evangelho de Lucas. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, um médico evangelista, companheiro de Paulo na segunda e na terceira viagem missionária. E Lucas, quando ele escreveu, a ideia dele era passar informações a respeito de tudo aquilo que ele tinha colhido de informação através de várias pesquisas a respeito dos últimos acontecimentos, dos últimos anos, através daquilo que Jesus tinha feito, através daquilo que Jesus tinha realizado, e que foi algo extremamente estrondoso, relevante, poderoso para toda a história a partir daquele momento. Então, Lucas, ele escreve tanto o Evangelho como também o livro de Atos, destinado a um homem que se tem muito pouca informação a respeito desse homem, chamado Teófilo. Então ele diz lá no Evangelho, está escrito no Evangelho, que Lucas escreve também para Teófilo, e aqui no livro de Atos ele também escreve para Teófilo a respeito de tudo aquilo que Lucas havia coletado de informações a respeito dos feitos que Jesus tinha realizado nos últimos anos. Quando a gente lê o Evangelho de João, o último versículo do capítulo 21, que é o último capítulo do Evangelho de João, João escreve mais ou menos assim: se fosse escrever tudo aquilo que Jesus tinha feito, tudo aquilo que Jesus tinha realizado,
possivelmente não caberia em todos os livros do mundo. Só que Lucas, ele resume tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele coletou e que está registrado no Evangelho de Lucas, em 2 palavras. Escrevi o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, ó excelentíssimo Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou. E essa característica de Jesus, ela é fundamental para a nossa compreensão, porque nós, como seus seguidores, como discípulos de Jesus, como homens e mulheres inspirados por Jesus, precisamos adotar na nossa vida prática o mesmo modelo de vida que Jesus desenvolveu ao longo do tempo que ele viveu entre nós. Observe bem, meus irmãos, todos nós, seres humanos, temos que compreender que seguimos modelos. Todos nós seguimos modelos. Alguém nos influencia, alguém nos inspira. Nós somos pessoas extremamente expostas e abertas para recebermos conceitos, informações. E tem um aspecto muito importante, tanto na vida de um crente como na vida de um não crente. Nós andamos de acordo com aquilo que cremos. As nossas crenças definem o nosso jeito de andar. Se você lida com pessoas problemáticas, com pessoas com problemas emocionais, com pessoas que têm problema com inferioridade, com crises existenciais, aquilo é resultado das suas crenças. É impressionante nós pensarmos a respeito das crenças, a origem das crenças, a fonte das crenças, porque as crenças nos influenciam e as crenças definem como nós andamos. E Jesus veio com um propósito, trazer crenças. Jesus veio para a terra com uma finalidade muito bem definida. Jesus veio para o mundo não para ser influenciado pelas crenças do mundo, mas Jesus veio para ensinar as crenças do reino de Deus. Jesus veio com esse propósito e em nenhum momento Jesus negociou aquilo que ele recebeu do Pai como missão, como algo muito bem definido para que ele pudesse fazer. Nós podemos observar que por diversas vezes Jesus é atacado para que ele mudasse a crença. E a mudança de crença, na verdade, se nós observarmos com bastante atenção, é o que a Bíblia chama de tentação. Se nós formos estudar com mais clareza e profundidade, o que é uma tentação? Tentação é uma ideia. Tentação é uma ideia divergente da ideia de Deus. Deus busca nos influenciar através das suas ideias. A Bíblia revela para nós a mente de Deus, como Deus pensa, como Deus vê a vida, como Deus enxerga a vida, como Deus busca nos influenciar. E nós temos que entender que o reino de Deus tem uma oposição muito bem definida e direcionada do reino das trevas. E o reino das trevas também tem um propósito muito bem definido. E sabe qual é o propósito do reino das trevas? Nos influenciar o homem. E o reino das trevas influencia o homem com ideias, porque ideias se transformam em crenças e crenças se transformam em comportamento, em ação, em atitude. Para cada ideia de Deus existe uma ideia paralela do reino das trevas. Para cada conceito e princípio que Deus busca nos ensinar para nos influenciar, nós temos que observar que o reino das trevas também trabalha com conceitos. E nós precisamos compreender isso. Jesus veio para viver o reino de Deus. E Jesus não negociou a sua fé. E Jesus não negociou princípios. Jesus não se importava muito se as pessoas iriam aceitá-lo ou não. Jesus não buscou em momento algum qualquer tipo de reconhecimento ou de aplauso dos homens. Jesus tinha um alvo muito bem definido: fazer a vontade de Deus. Eu vim não para fazer a minha vontade,
Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Nós podemos observar até no momento talvez mais difícil para Jesus, que foi o tempo que antecedeu a sua crucificação, onde ele ora e ele diz para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça o que eu quero, Senhor, mas faça o que tu queres. Esse era o objetivo muito claro de Jesus, fazer a vontade de Deus. Irmãos, apesar de nós estarmos vivendo um momento e comemorando hoje 2 anos de história de igreja, e é sobre isso que eu gostaria de focalizar essa palavra nessa noite, alguns aspectos são fundamentais para nós trazermos o reino de Deus. Nós temos que entender, primeiro, que a palavra igreja é uma palavra do Novo Testamento. Você não encontra a palavra igreja no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ver um trato de Deus com uma nação. A nova aliança é o trato de Deus com as nações. A nova aliança é o trato de Deus com os judeus e com os não-judeus, com os gentios. O trato do Antigo Testamento é o trato de Deus com os judeus. E nesse ambiente Jesus começa a falar a respeito da sua igreja. E na própria essência da palavra igreja, nós temos que entender o que ela busca trazer para nós como significado, como razão de ser. A palavra igreja, ela deriva de um termo grego chamado eclesia. E essa palavra, ela significa ajuntamento, é a primeira definição. Ajuntamento, comunidade, corpo, grupo, coletividade. Ajuntamento, coletividade de quê? De pessoas chamadas para fora, que é a segunda definição da palavra eclesia, chamados para fora. Esse chamar para fora não é um chamado para evangelização, é um chamado para fora de um sistema de crenças, um sistema de valores, um sistema de ideias, um sistema de mentalidade. Estabelecer uma igreja não é estabelecer um prédio. Estabelecer igreja é estabelecer mentalidade, é trazer a mentalidade do reino de Deus para as nações, é trazer a mentalidade do reino de Deus para a cidade, é trazer a mentalidade do reino de Deus para o bairro. Não é simplesmente nós sermos crentes e reconhecidos por uma Bíblia debaixo do braço, ou pela forma de nos vestirmos, ou pelas nossas músicas, mas pela atitude do nosso coração. E isso vai fazer com que a gente seja reconhecido como igreja, porque é um povo que não se adequa ao sistema e ao modelo estabelecido por esse mundo. E quando a Bíblia está falando nesse modelo de mundo, não é mundo geográfico, não é a criação, é um mundo sistema. O sistema se estabelece para tentar nos influenciar através da mídia. O sistema tenta nos influenciar através da escola, da universidade. O sistema tenta nos influenciar na rua. Jesus veio para nos ensinar o reino de Deus. Jesus veio para nos ensinar a respeito de como Deus pensa e aquilo que Deus espera de cada um de nós. E uma igreja relevante, meus irmãos, aos olhos de Deus, não é uma igreja grande, é uma igreja obediente. É uma igreja onde as pessoas vivem para Deus. É uma igreja onde as pessoas focalizam em Deus. É uma igreja onde as pessoas têm como alvo principal viver uma vida que adore ao Senhor. E você sabe qual é a maior expressão de adoração que Deus busca? Não é o nosso cântico, é a nossa obediência. E Jesus aqui, irmãos, ele ensina um modelo, e Lucas, ele consegue discernir, perceber e relatar. E esse relato, ele se constitui
em uma poderosa influência para nós e, consequentemente, em um modelo muito bem definido, muito claro. Lucas, ele resume todo o seu evangelho, o evangelho de Lucas, em 2 atos principais de Jesus. Jesus fez e ensinou. Jesus fez e ensinou. E isso aqui é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Olha só, alguns aspectos muito importantes para a gente observar dentro de um processo de plantar igrejas. Mais uma vez, plantar igreja não é construir prédio, não é essa a recomendação bíblica, não é esse o alvo, isso é consequência. A ideia bíblica é formar comunidade, é gente que pensa como Cristo, é gente que é influenciada pelo Evangelho, porque se o Evangelho é a nossa crença, o Evangelho vai ser o nosso comportamento, porque a crença define o nosso jeito de andar. E Jesus fez isso, irmãos. Jesus, Jesus viu a necessidade do mundo. O mundo jaz no maligno. Uma liderança nasce quando um problema é detectado. Segundo, Jesus mudou de endereço. Jesus veio viver entre aqueles que ele queria alcançar. Missões não é uma coisa que se faz online. Missões é uma experiência presencial. Influência é algo que a gente precisa desenvolver de perto. Nós temos que entender que Jesus veio, Jesus nos ensina um modelo, ele deixou a sua glória, ele deixou a sua casa. E isso aqui, irmãos, é extremamente importante para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Eu não vou influenciar pessoas com os valores do reino de Deus à distância. Eu preciso relacionar, eu preciso conviver, eu preciso sentir cheiro. E Jesus fez isso. E Jesus fez isso porque ele queria estabelecer um modelo. Terceiro, Jesus, ele não se adequou aos padrões do mundo. Jesus viveu o reino de Deus. Irmãos, não negocie a tua fé. Igreja da Lagoinha, não negocie a tua fé. Não negocie princípios. Não negocie princípios para ser aceito pela comunidade, para ser aceito pela cidade. Jesus disse que por causa dele nós seríamos perseguidos. E se nós não estamos sendo perseguidos por nossa fé, talvez a gente está negociando a fé. Jesus, ele viveu o reino de Deus. E por isso Jesus foi tão odiado, tão perseguido. Irmãos, é impressionante. Se você lê os evangelhos, se você lê o livro de Atos, se você lê as cartas de Paulo, tudo tem perseguição. Tudo tem perseguição. Jesus diz que o mundo nos odeia. Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus, ele conviveu com pessoas, Jesus interagiu, Jesus estava perto, Jesus estava no meio do seu público-alvo, vivendo o reino de Deus. Você sabe o que é que faz muitos missionários e obreiros se perderem? É viver o modelo do mundo. Quando nós nos adequamos ao mundo, nós perdemos a autoridade para falar do Evangelho. Só tem autoridade para falar do Evangelho quem vive o Evangelho. E Lucas nos ensina isso. Jesus fez e ensinou. E isso é tão impressionante, irmãos, que nenhum de nós aceita um ensino que vem de uma pessoa que a gente sabe que não pratica aquilo que ela ensina. Nós rejeitamos, nós repudiamos isso. É isso que é hipocrisia. Hipocrisia vem de um cara chamado Hipócrates, que foi o pai do teatro. É uma encenação, é uma representação, não é verdade.
É isso que é hipocrisia, é você representar, é você colocar uma máscara, é não ser autêntico. E Jesus sempre foi autêntico. Jesus pregou o Evangelho. E é engraçado, irmãos, que Jesus prega para as multidões, mas Jesus não discipula as multidões. Jesus, ele discipula um grupo menor. E desse grupo menor, Jesus separa 12. E Jesus gasta a maior parte do tempo dele na formação dos 12. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus tinha visão de futuro. Eu vou voltar para casa. E o que eu comecei não pode parar. Irmãos, preste bastante atenção. Apesar de ser o ponto culminante da história de Jesus, a cruz, a história de Jesus começa antes da cruz e a história de Jesus continua depois da cruz. E nós precisamos compreender isso, porque nós fomos inseridos nesse mesmo projeto de Jesus. E Jesus, ele forma substitutos. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: sucesso sem prósperos e sucessivos sucessores é fracasso. Sabe por que o Evangelho chegou até mim, até você? Porque Jesus fez substitutos. E o que é que nós encontramos no livro de Atos? Irmãos, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, é o relato daquilo que os apóstolos fizeram depois que Jesus voltou para a casa dele. Jesus voltou para casa. E nós vamos ver no livro de Atos, os seguidores de Jesus faziam as mesmas coisas que Jesus fez nos evangelhos. Jesus foi muito bem sucedido na sua tarefa, porque ele fez seguidores. E aqui, irmãos, há um modelo, aqui é uma referência. Jesus fez e ensinou. E quando nós ensinamos aquilo que fazemos, e fazemos aquilo que ensinamos, isso vem acompanhado com autoridade. É isso que nos dá autoridade. Autoridade no reino de Deus não é falar grosso. Autoridade no reino de Deus não é mudar a impostação vocal. Autoridade no reino de Deus não é mudar o semblante para que as pessoas tenham medo de você. Autoridade no reino de Deus é fazer e ensinar. E quando Mateus, ele relata esse último encontro de Jesus com os discípulos, Mateus diz assim: toda autoridade me foi dada, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha o que Jesus está dizendo: ensine o que eu ensinei para vocês, aquilo que vocês aprenderam de mim, aquilo que vocês escolheram nesses últimos 3 anos, repasse isso em todas as nações, ensine isso para todos os povos. E essa é a razão de ser dessa igreja, irmãos. Essa é a razão de ser de qualquer igreja. A razão de ser de uma igreja alinhada com Deus não é ganhar dinheiro. A razão de ser de uma igreja alinhada com Deus não é ser famosa. A razão de ser de uma igreja alinhada com Deus é trazer o reino de Deus. Todas as outras coisas são importantes, mas são secundárias. O prioritário é nós focalizarmos em vidas. Glória a Deus, que há 2 anos atrás, tudo começou a história dessa igreja, e eu acredito que o propósito de Deus é que essa igreja esteja aqui nessa cidade, para ser uma referência, para ser um modelo. Irmãos, não seja mais uma igreja, não seja apenas uma igreja de crente, mas seja uma igreja alinhada com o Senhor. E o que significa ser uma igreja alinhada com o Senhor? É aprender, é se alimentar
é ser nutrido pela palavra do Senhor todos os dias, é praticar. Conhecimento sem prática é uma fé morta. A fé eficaz e poderosa é quando nós cremos e agimos, e nós temos que entender que Deus é prático, e o reino de Deus só funciona na prática. Informação sem prática não serve para absolutamente nada no reino de Deus. Obedeça o que Deus te ensina. Aprenda, pratique, ensine. Esse é o princípio. Esse é o que Deus espera de nós. Deus nos ensina para nós aprendermos. Nós aprendemos não para ter conhecimento acadêmico ou intelectual apenas, nós aprendemos para obedecer. Às vezes nem vamos entender a palavra de Deus, mas temos que obedecer, porque nós só enxergamos hoje, Deus enxerga lá na frente. Aprenda, pratique, ensine. Isso vai fazer com que a gente esteja alinhado com Jesus. E consequentemente, irmãos, vocês vão se tornar um povo relevante. E vocês vão se tornar uma igreja relevante. E talvez muitos povos virão aqui beber dessa fonte. Venha aprender com vocês para poder ensinar aos povos da terra. Que vocês se apeguem ao Senhor. Que vocês se apeguem à palavra de Deus, que vocês se apeguem ao modelo de Cristo. Não invente modelo novo, não invente estratégia nova. Imite Jesus, imite a simplicidade de Cristo, imite a palavra de Cristo, porque Deus não tem pacto com os nossos projetos, Deus tem pacto com a palavra dEle, e quando nos submetemos à palavra dEle, coisas grandiosas vão acontecer, porque para Deus não existe solo duro. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Amém. Fique de pé neste momento. Chama o louvor. Feche seus olhos por alguns minutos. Já estamos terminando rapidamente para cumprir o horário. Feche os seus olhos. Reflita sobre isso. Reflita sobre o que o pastor Ney disse. Precisamos ter a prática do Evangelho. Ser uma igreja relevante. Todos de olhos fechados. Por favor, em nome de Jesus. Precisamos ser uma igreja relevante. Precisamos ser uma igreja diferencial em Juazeiro do Norte. Neste momento, você que está nos visitando, está aqui conosco, a igreja toda, de olhos fechados, eu quero fazer 2 orações. A primeira oração é se você quer entregar a sua vida para Jesus. Reconhecer que você quer ser igreja de Deus. Como o Ney disse, igreja não começa com prédio, igreja nasce. Pastor Márcio sempre fala isso. Igreja nasce no coração de Deus. Você abre restaurante, você abre barbearia, mas igreja nasce. E nós somos igreja. Se tem aqui alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão bem alto. Toda a igreja continue de olhos fechados. De olhos fechados. Meditando naquilo que nós precisamos ser, uma igreja relevante. Uma igreja que ensine e tenha prática. Que obedeça como um homem construtor. Que a Bíblia fala que construiu sua casa sobre a rocha que é Cristo. Ele observava e praticava. Nessa noite tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Levante as suas mãos.
Amém. Segunda oração nessa noite é para você que gostaria de ser essa igreja relevante. Se você gostaria de ensinar e praticar o Evangelho. Se você quer caminhar mais, em vez de simplesmente ensinar a outros, mas praticar o verdadeiro Evangelho, verdadeira palavra que edifica. Se você se sentir identificado nessa pregação, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Se você sente que precisa fazer algo diferente, caminhar no Evangelho de forma diferente, você já conhece o Senhor, você já aceitou Jesus, mas você precisa de um diferencial, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, a igreja toda, de olhos fechados, não importa. Você precisa vir aqui na frente. Nós vamos estar adorando e você deixa o Espírito Santo falar com você.